Capitão do Benfica. António Silva ainda não deu uma resposta à proposta de renovação até 2031. Vai entrar para o último ano de contrato. Percebes, Pedro, que o Benfica suba aqui um pouco a parada, ou que neste caso chega a este valor? Já tinhas dito que o valor inicial que consideravas que era muito elevado, havendo aqui esta possibilidade... Era muito bom para ele. Sim, que havendo esta possibilidade de o salário ainda aumentar mais e ser progressivo, mostra também a necessidade que o Benfica tem na continuidade de António Silva. Eu acho que isto mostra um primeiro sinal, é que o Marco Silva quer ele, quer o jogador. Conta com ele. Eu acho que isso é o primeiro sinal. Segundo sinal, o Benfica está convicto que é com ele. Terceiro sinal, estando convicto, vamos lá fechar a renovação. Porque ficará sempre mais caro ir buscar fora. É um jogador da formação, pode ser em qualquer altura, é sempre caroço limpo e ele falta um ano para acabar o contrato. E, portanto, a 1.2, se vão chegar a 1... Eu acho que isto vai acabar o primeiro ano, não, é como o Benfica tinha proposto que seria o último. Para aí 1.5. O que quer dizer que 3 milhões brutos por ano para o António Silva. Agora perguntarão em casa, façam as contas comigo. Imagina que o Benfica vende por 15 ou por 20, ou deixa sair daqui a um ano grátis. Tem que ir buscar um jogador pelo mesmo valor, com a categoria do António. 15, 20 ou 25 milhões de euros. E conta que vem ganhar um jogador que vem de fora ou de outra equipa. E, portanto, o Benfica tem que fazer estas contas. Mas a montante disto tudo está a convicção do treinador. E é sobre a convicção do treinador que o Benfica tem que se guiar e fazer tudo para cumprir o desejo do treinador. Se o treinador entende que é com o António, o Benfica tem que esgotar todas as possibilidades de renovação do contrato do António Silva. E eu acho que é isso que está a fazer, e bem, para dar ao treinador as condições necessárias para ganhar títulos. E, porque foi uma questão muito levantada nas últimas semanas, que é, o António só renova se garantisse que é titular. Nada mais claro. A partir de dia 23, quando o Benfica subir ao relvado em St. Gallen, ele vai ser titular, acho eu, se nada de mal lhe acontecer até lá. E, portanto, manter-se na titularidade só depende dele. Não é quando chegar o Tomás Araújo ou chegar quando o miúdo do Índio puder jogar. Não, mas, por exemplo, Pedro, ser titular só depende do seu desempenho desportivo. Claro, mas não podendo nenhum treinador garantir 100% que alguém vai ser titular, porque isso obviamente colocaria quase carta branca para o jogador fazer o que quiser e isso não pode acontecer, mas terá certamente uma ideia. Achas que neste momento a ideia de Marco Silva é ter António Silva ao lado de Langley? Não tenho dúvidas sobre isso, não era esta insistência do Benfica. Não era esta insistência do Benfica em renovar. Ser suplente nos planos do treinador, é isso? Pode ser suplente, é que a percepção é tramada, eu já aqui disse várias vezes. O António fez mais minutos que o Tomás, embora não parecesse na época passada. Dirão, mas o Tomás esteve lesionado. Ok, mas fez mais minutos que o Tomás. E quando o Tomás Araújo esteve bem, foi quase sempre, ou foi muitas vezes, vá. Eu acho que desportivo, eu já o disse aqui várias vezes, para mim o melhor central do Benfica era o António, a época passada. Este ano tem que ver o Langley num contexto de Liga Portuguesa. O António foi, acho que desportivamente é um jogador mais fácil de se bater. Mas eu acho que tem melhores condições do que os outros. É um jogador com... Agora, a montante disto tudo está o que pensa Marco Silva. Independentemente de serem 3 centrais a rodar ou 2 titulares, que eu não sei o que é que ele pensa. Isso também é muito interessante, que esta coisa, eu vou ser titular, eu vou jogar mais vezes. Não! Caramba, são 50 e tal jogos, 60 jogos. O Benfica até vai fazer mais, provavelmente, com todos estes 6 jogos que tem que fazer agora. E, portanto, há tempo para todos. E tempo para todos brilharem. Uma coisa eu sei, ele vai começar a titular. E a manutenção da titularidade só depende dele. Nem que venha o Zé das Iscas. O melhor de todos. Se ele jogar bem, vai continuar a jogar. Não tenho dúvidas disso. Portanto, isto aplica-se ao António como a qualquer outro jogador. Também achas, Gonçalo, que há aqui um sinal claro dado a António Silva, se calhar no sentido daquilo que ele queria saber, de que vai contar e de que é uma escolha do treinador? Antes disso, acho que o Benfica está a olhar para o António Silva na perspectiva de já podíamos ter feito, se calhar, uma grande venda do António num outro momento e agora baixou. No jogo de montanha-russa da performance dos jogadores está na modo baixo e acreditam que pode voltar a vir à modo de cima. E, portanto, renovando, se calhar consegue fazer uma grande época ou 2 e depois executar aqui uma grande venda. Isto, raciocínio de clube. Depois, acho que fica claro que Marco Silva conta com ele.
Porque a renovação está em cima da mesa, a luz verde para a renovação está em cima da mesa, e está nas mãos do António Silva. Saber de que forma é que quer encarar a próxima época. Ficando no Benfica sem renovar, vai à luta pela posição, ou ficar no Benfica renovando e vai à luta pela posição. Sabendo também que, e isto é a minha cabeça treinadora a pensar, eu sou obrigado a valorizar muito os meus ativos. Se o António estiver a performar melhor que o Tomás, eu vou pôr o António, porque eu quero é que ele seja, que a minha equipa ganhe. Mas se tiverem os dois igual, eu não tenho dúvidas que se calhar vou apostar mais no Tomás, porque tem mais 3 ou 4, nem sei quantos anos é que o Tomás tem mais de contrato, do que o António, que eu já sei que vai sair livre. Portanto, o melhor é sempre, a decisão que será sempre em prol do grupo e em prol da equipa. Mas para mim fica claro que se o António Silva está nas mãos dele, quiser renovar, os centrais e o lote centrais está fechado. E será muito à volta de Langley, António Silva, Tomás Araújo, depois o Índio para crescer com calma, tem muito potencial, e com calma ganhar e conquistar o seu espaço. Portanto, eu acho que o problema inicial de central fica mais ou menos resolvido. A questão que fazes há pouco ao Pedro da expectativa. Sim. Eu, por exemplo, eu também não estou a ver que a expectativa seja que um Tiago Oveia seja para ser titular. Mas a realidade é, com 2 jogadores no Mundial, 2 extremos no Mundial, com o Prestiani castigado, há que olhar, há que contar as pingardas e perceber o que é que são os recursos que o clube tem e a partir daí reagrupar e ver quem é que consegue dar melhor resposta no imediato, mesmo que a expectativa seja outra. Portanto, é olhar para a perspectiva, mas eu compreendo a pergunta, porque se me perguntares, o Langley não chega seguramente para a ser suplente, ainda que depois nem do não António Silva nem do Tomás. Isso possa acontecer, naturalmente. Certo, mas existe uma expectativa inicial de, olha, tanto do clube que contrata, quanto do treinador que olha para aquilo que está a pensar, os próprios jogadores, mas isso pode mudar rapidamente. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que esses jogadores que têm a expectativa mais alta de jogar, normalmente têm mais vidas do que outros. Nós também sabemos, e é verdade, mas faz parte do trabalho de quem está de fora e quem tem menos vidas pedalar mais do que aqueles que têm mais vidas e não deixar cair. Porque às vezes, quando começam a deixar cair, é meio caminho andado, é dares o flanco. É dares o flanco. Quando entras na ideia de desculpar, é dares o flanco. Acabou, vai correr mal. E isso é estares a dar armas aos teus adversários, aqui com muitas aspas, aos teus adversários, aos teus concorrentes pela posição. Rafael, faz bem o Benfica em fazer um esforço financeiro para manter António Silva? Eu acho que o ponto essencial é, de facto, a aposta que Marco Silva quer fazer no António. Mas, independentemente do António ser visto como titular ou até um terceiro central, o António vai sempre ter muitos minutos no Benfica. Não parece, mas o António foi o 6º jogador com mais minutos no Benfica, em 24-25, e foi o 8º jogador com mais minutos na temporada passada. Obviamente há fatores que podem explicar este contexto, ou seja, o António foi a aposta inicial do José Mourinho, quando Mourinho chega, depois o Tomás Araújo tira-lhe o lugar, o António Silva volta a fazer muitos minutos quando o Tomás volta a ter problemas físicos. Mas isto pode acontecer outra vez. O Tomás Araújo, infelizmente para ele, aparenta ter muitas dificuldades em fazer 2 jogos por semana, e isso é o que o Benfica espera fazer durante grande parte da temporada. Por isso, tanto o António como o Tomás Araújo ficando é só uma boa notícia para o Benfica. Nesta altura não podem ser vistos só 11 titulares. Olhamos, por exemplo, do Sporting, que tem Diomande, Gonçalo Inácio, Debassi e Eduardo Quaresma, 4 centrais que dão garantia já ao Rui Borges nesta altura. E o Benfica tem de seguir essa linha, porque depender apenas do Tomás Araújo, que tem tendência a ter problemas físicos, depender-se exclusivamente do Langley, também já não faz mais de 40 jogos já há bastantes temporadas, e não é por problemas físicos, neste caso, embora tenha tido uma outra lesão mais chata. É assim de maior duração. É sim, porque jogou em clubes em que tinha uma concorrência bastante dura. Não tenho dúvidas que o Langley a 100% vai ser titular indiscutível do Benfica, mas lá está, com um calendário muito preenchido que vai dar a oportunidade a 3 centrais de qualidade de irem rodando entre si, provavelmente mais o Tomás e o António do que propriamente o Langley. Mas nesse sentido acho que o Benfica faz bem fazer o esforço, não estando o António de facto a apresentar o nível que já apresentou, por exemplo, quando apareceu com o Roger Schmidt, não passou a ser um péssimo central. O António Silva continua a ser um bom central. Quanto é que custam da qualidade dele? E que até em jogos mais exigentes, que o Benfica tenha a defender mais contra rivais, jogos mais exigentes da Liga Europa, se calhar o António até pode ser visto mais como complementar com o Langley do que propriamente o Tomás Araújo, que são 2 centrais muito bons com bola, extraordinários,
mas que defensivamente são mais dados a algumas concentrações. Muito bem, vamos avançar com o Sporting, que hoje arrancou a pré-época em Alcochete. Rui Borges foi o primeiro a chegar à academia do clube. O técnico, que tem a missão de devolver o Sporting aos títulos, chegou ao início da manhã, por volta das 8 horas. Logo depois chegaram os jogadores, com exceção dos internacionais, para iniciar os exames médicos e testes físicos. Rui Borges já contou com a presença de 4 reforços: Dumbiá, Silas Anderson, Sérgio Altimira e Pedro Lima. Rodrigo Zalazar, que esteve no Mundial com o Uruguai, mas que não somou nenhum minuto, ainda está de férias, mas vai encurtar o período de descanso para estar presente no estágio da equipa em Lagos. Pedro Gonçalves apresentou-se, apesar de muito provavelmente estar de saída. Já Yulman, que também vai sair neste mercado, foi autorizado a apresentar-se mais tarde e não esteve com a equipa no arranque dos trabalhos. Já agora, Pedro, começando aqui por Yulman, fez bem o Sporting em dar estes dias extra a Yulman, e já agora achas que ainda vai chegar a trabalhar com a equipa antes de ter a situação resolvida? A informação oficial que eu tenho é que não deu dias extra. Portanto, o comportamento com o Yulman foi o mesmo com o Vagianides e com o Chorashvili, que fizeram jogos pelas suas seleções, embora o Yulman estivesse lesionado, mas foi convocado e esteve presente nos primeiros dias de junho. Portanto, não há aqui nenhuma conveniência, digamos assim, para... Juntou a fome com a vontade de comer, parece. Pois, Mas a verdade também é que o Vagianides não estava, nem o Kochorashvili. E a Geórgia e a Grécia também fizeram jogos particulares nessas datas. Eu acho que ele vai voltar a treinar, a menos que o Atlético não queira fechar até à próxima semana. Eu acho que ele vai fechar. Aliás, ele tem fechado com o Atlético de Madrid. O Sporting foi contactado informalmente, mas falta o formal. E, portanto, já não faltará muito para que seja consumada a sua saída. O que eu sei é que se até à próxima semana a coisa não estiver resolvida, ele vai apresentar-se. E ele sabe disso e terá dito que se apresentava. Não haverá qualquer problema? Isso já não sei. Isso logo veremos. Mas ele tem contrato, e o contrato é, creio, mais 2 anos, e portanto o contrato é para se cumprir. Não vejo aqui nenhum, até ver, nenhum caso de ócaras. É isso que me vais perguntar a seguir. Não vejo nada disso. Vamos esperar, até porque o Sporting fez um completo modificação do seu meio campo e era já a contar com esta e outras saídas. Por exemplo, o Bragança apresentou-se e pode estar também na antecâmara de sair. E eu creio que há muitas coisas que vão passar ainda. O Sporting, tal como o Porto e o Benfica, tem 10, 11, 12 jogadores da formação integrados no plantel principal, que depois vão jogar na equipa B. E, portanto, eu acho que isto é uma fase muito embrionária para se perceber isso. Já agora gostava de acrescentar nomes sobre o que é o mercado do Sporting, se me permite só, e depois já passo claro. ao Gonçalo, que é para depois isto não sair aí no outro lado e ficamos a ver bonés. O Sporting, depois das vendas que se seguirão, vai querer fechar a questão dos alas, do lado esquerdo. Estão a pensar em 2 nomes. A lista dos 3 que vão custar muita pasta são o tal Yeremai, que já é aqui falado há um ano e já nem sei quanto tempo, que é o jovem espanhol do Deportivo da Corunha. Esse é um. O outro é um sonho de muito tempo, mais que o Yeremai, e que eu acho que é difícil de concretizar. A verdade é que ele ainda não saiu, que é o grego Tzolis, o jogador do Clube Bruges, que fez qualquer coisa como 21 golos e 28 assistências, é qualquer coisa assim, no Bruges, época passada. É um jovem de 24 anos, internacional pela Grécia, e que brilhou na Liga dos Campeões. Eu acho que é inacessível para um clube português. E o terceiro nome, apontem, é Hassan Diao. Hassan Diao é um jogador surpreendente do Betis, com o Sporting que fez agora, e que depois foi vendido ao Como. E no Como jogou pouco. Ele tem apenas 20 anos, é um espanhol senegalês, creio que tem 1000 e poucos minutos pelo como foi a equipa revelação em Itália. Tem 2 golos ou qualquer coisa parecida na última época. Portanto, Hassan Diao está neste lote de 3 jogadores de top, cujo Sporting entende para o lugar de pote. Yeremai, Tzolis, Hassan Diao. À margem disso, o Sporting está a acompanhar um jovem jogador norueguês, e não entra nestes números nem pouco mais ou menos, e que pondera fechar, que é um jovem chamado Christian Arnstad, espero estar a dizer bem, tem 22 anos, é norueguês, joga no Århus,
tem contrato com o Wars até 2029. O valor de mercado, eu estive a ver hoje, era de 6 milhões de euros. Custou 1 milhão porque passou pela formação do Anderlecht, 1 milhão e pouco ao Oros. Este ano fez no Campeonato da Noruega 10 golos e 5 assistências. Este ano que passou, sendo que já foi uma vez internacional lá pela Noruega e fez todo o percurso na seleção da Noruega, tem mais de 50 internacionalizações até aos sub-21. Portanto, este é um jogador de outro patamar, diria que é um jogador de valor de mercado mais ou menos como o Silas Andersson, que o Sporting foi buscar ao Aken da Suécia, mas é por aqui que estão... Este ataque do Sporting a estas posições só será consumado depois das saídas. Mas dos tais 3 nomes que falaste inicialmente e que serão os nomes, digamos, mais fortes... Começaste do mais caro para o menos caro? Não, o mais caro é o Tesolis. A questão... Mais do que o Jeremai? Eu acho que sim, porque é muito melhor jogador, na minha opinião. Sim, mas qual deles é que é a prioridade do Sporting neste momento? É um jogador com Liga dos Campeões, Gonçalo, não é... A prioridade do Sporting é Jeremai. Continua a ser. Mas quando disse este miúdo, não tem nada a ver com os outros 3. Sim, eu percebi. Ou seja, a ideia do Sporting é sair o Pote, contratar 2. Não sei se me fiz entender. Se sair o Pote, que hoje apareceu, também para treinar. E bem. E portanto, se vier a sair e não saiu, é contratar 2. E portanto, é para... Quis só deixar aqui os nomes para depois não se falar nisto. Esqueci-me. Portanto, são o Jeremai, toda a gente sabia, o Tesolis, acho que falou-se algumas vezes, não Falou-se algumas vezes, sim. O Hassan Diao, fui ver, não conhecia. É um projeto de jogador muito interessante. É o mais jovem de todos, tem 20 anos. Já agora, Gonçalo, como é que te parece que o Sporting também se está a preparar? Já falámos da questão do meio-campo, o Yilmaz deverá sair nos próximos dias e o Sporting optou aqui por fazer contratações cedo, para que estes jogadores já estivessem a trabalhar também com Rui Borges, e se calhar a contrapartida foi que poderá ter pago um pouco mais por alguns deles, é mesmo assim que funciona, mas também agora acrescentando estes dados que o Pedro aqui deu, também da forma como o Sporting se prepara para reforçar o ataque, no caso, se houver saídas, creio que é isso que está em jogo. Sim. Eu acho que a questão Yilmaz ficou claro que o Sporting se precaveu rapidamente na função dos médios que contratou, mesmo se nós olharmos para a possibilidade da saída de Trincão. Eu acho que também acaba por resolver a questão com o Zalazar e fazendo aquela posição. E aquele miúdo, o Flávio Gonçalves, vai ser aposto este ano. Se vai jogar ou não, logo se vê. Mas eu estou a falar, lá está a tal expectativa para ser titular. Em termos da qualidade já demonstrada e provada. Eu acho que o miolo, a coisa está fechada. O problema, parece-me, começa precisamente aqui nas alas. E eu acho que... O lado direito também está fechado. Catama e Luís Guilherme. O Catama não sai de todo. Portanto, Luís Guilherme era um daqueles que eu, me parece, que colocaria aqui em cima da mesa. Catama tinha aqui um ponto de interrogação. Não sabendo... Esse que era a prioridade do Rui Borges, esse é só se pagar a cláusula. Esse é intocável para o Rui Borges, é só se pagar a cláusula. Pronto. Agora, Faye não provou e, portanto... Também apareceu hoje. Está fora, aparentemente, de combate. Não sei que se apresente de outra forma diferente. Às vezes, de uma época para outra, as coisas mudam. O Trincão e o Pote, o que significa que, à ala esquerda, Nuno Santos sempre foi resposta, mas já há muito tempo que não é. Mas sempre foi resposta. Mas não sei se está a ser pensado para essa posição. Para mim, o Maxi Araújo é o melhor a dar resposta Este naquela... é um problema na lateral esquerda, não é? Mas é mais fácil, apesar de tudo, contratar um bom lateral do que contratar um bom extremo. Vou mudar as palavras. É mais barato contratar um bom lateral do que contratar um bom extremo. O Maxi para lateral já foi caro. O Maxi... Mas eu não sei se o Maxi foi contratado para Foi lateral. contratado para Foi meio com extremo. a ala, era Era sistema ala 3. porque era 3 centrais. Não veio como extremo. Sim, mas ele antes Era ala de no ser, sistema jogar 3 com 3 centrais jogava a extremo. Aliás, como joga na seleção. Portanto, ele é contratado como extremo de origem. Sim, mas eles não estão a pensar nisso. O Maxi ia para lateral esquerdo com o Nuno Santos. Então há obrigatoriedade. A meu ver, nem sequer é só um. É 2. São 2, exatamente. Se sair o Pote, são 2. Certo. E se sair o Trincão? É que o Trincão, se calhar, algumas vezes podia conciliar alguns posicionamentos com o Zalazar, a continuar. E, aliás, o Zalazar muitas vezes deu resposta até nas aulas. Relativamente já agora, Pedro, Trincão para dentro e o fora. Sporting entende que Zalazar já cumpre... Sim, mas o Trincão Já pode ser ainda. opção. O Trincão pode sair se chegar a proposta. Pois é. Senão vai ficar. Sim, E, portanto, já tem Salazar, Luís Guilherme, Catamo também começa a ser, acho que muita gente muito bem. para 3 posições. Não é? Sim. Mas pronto, eu acho sinceramente que a questão do extremo é aquela que maior preocupação trará. Porque se vier um extremo, imaginando que o Jeremai foi aquele que mais falámos aqui, se vier um extremo com essas circunstâncias,
acaba por também resolver, por inerência, a questão da lateral esquerdo. Porque eu acho que uma equipa como o Sporting, que maioritariamente jogará mais dominadora durante a temporada, tanto o Maxi como o Nuno Santos dão resposta mais do que suficiente. Vou falar Mas é preciso que o Nuno esteja bom, não é? O Santos levanta muitas dúvidas. Não, fisicamente, lá está. É um bocadinho como a questão que falávamos há pouco, que dos dois centrais do Benfica, né? Do Tomás e do António, vem trazer aqui alguns grãos na engrenagem à análise que nós fazemos à performance, porque umas vezes é lesão e cada um foi tomado aproveitando as dores de uns e de outros, ou seja, as lesões de um e de outro, e por vezes vem enguiçar um bocadinho a nossa análise, as lesões, porque se fosse sem lesões era mais fácil nós verificarmos. Eu acredito, se partindo do princípio que não existem lesões, esta é a perspectiva. Achas que o Sporting está a pensar bem, Rafael, relativamente a esta questão dos extremos que o Pedro aqui também revelou? Eu acho que é óbvio que é preciso um extremo esquerdo de qualidade indiscutível. Mesmo que Pote acabe por ficar, é preciso um extremo esquerdo, e na temporada passada faltou profundidade nessa zona do terreno. E o Pote também, como outros jogadores já falamos hoje, também levanta dúvidas do ponto de vista físico. Mas é um dos processos, acho que é um segredo mal guardado, que o Sporting está à procura de um extremo esquerdo já há muito tempo. Aliás, em janeiro já estava e acabou por chegar, mas jogadores que não corresponderam às expectativas. O Faia por falta de qualidade, a meu ver. O Luís Guilherme porque teve problemas físicos. Acho que tem potencial para ser um jogador interessante no Sporting, mas mais a jogar pela direita. Acho que E Sporting... mesmo no meio campo, com o Sharashvili também não resulta como opção. Esse de verão, estava a falar de janeiro. Depois no meio campo, é verdade que o Sporting se mexeu aparentemente bem e rápido, isso é indiscutível, com alguma mudança de perfis. O Doumbia é um jogador muito diferente dos médios que o Sporting tem. Não te consigo dizer que o Sporting vai ficar melhor. Vai sair Yulman e Morita e Daniel Bragança, ou Daniel se sair, são jogadores com muita qualidade, na minha opinião, ainda que Morita já estivesse numa fase descendente na passagem pelo Sporting. Mas também aqui garante profundidade. O Yulman não tinha substituto na temporada passada, agora há a Silas Henderson além de Altimira, e acho que há ali uma questão a resolver, a questão do defesa esquerdo, se maxificar ou não. Já se falou do interesse do Chelsea, do Manchester United, vamos ver o que é que acontece, porque eu acho que será muito importante na avaliação que vamos fazer ao plantel do Sporting o dossiê Maxi Araújo, porque foi claramente dos jogadores que tiveram um rendimento mais constante e levados por cima na última temporada. Ainda